dia, queridos, graça e paz. Bom estar aqui novamente com vocês. Meu bem, vem aqui. Ô, Léo, pode colocar lá, por favor. Aí pode apertar lá. Aí, beleza. Valeu. Pois é, gente, eu e Bruna, né? Para quem não nos conhece, nós somos pastores aqui e missionários também. Atualmente a gente está na Jocum Maceió. Obrigado, Eli. Nesse lugar maravilhoso que Deus me mandou, né? E viemos para cá, Deus nos deu a graça, aniversário do nosso sobrinho de 1 aninho, hoje, né? À tarde vai ser o aniversário, à noite. E Deus nos deu a graça de vir, né? Para estar nesse momento com a família. Tem 3 meses que a gente foi para Maceió, para Jocum Maceió. E tem sido um tempo muito bom lá, muito top mesmo, graças a Deus. A princípio, quando a gente foi para lá, a gente foi meio sem entender por que Deus estava nos levando para lá, né? A gente tinha algo no nosso coração e Deus mudou os planos. E a gente obedeceu, né? E estamos muito felizes com isso, né? Entendemos, agora lá, esse tempo, esses 3 meses, a gente entende por que Deus nos enviou para lá. E a gente se alegra muito com isso, né? Mas, enfim. Deixa eu ver se já dá para passar aqui. Tá ligado? Tá. Aí, foi. Eu vou falar um pouquinho e depois na hora que chegar das crianças, aí você fala e... Tá bom? Não, fica aqui comigo, que você vai explicando. Ô, gente, pois é, a gente tá lá em Jocum Maceió. Essa é a foto aí da base lá, no café da manhã. A base, essa foto é quando estava acontecendo uma escola que chama ETED, que é uma escola... da Jocum, que chama, Escola de Treinamento e Discipulado. É isso, né, meu bem? E tinha 8 alunos de vários lugares do Brasil, de Manaus, de São Paulo. E na base a gente tem trabalhado com treinamento. Então a gente pôde dar aula lá para essa turma da ETED, né? E a gente deu aula sobre sexualidade. Eu tenho falado sobre esse assunto, é um assunto que eu tenho estudado, né? A igreja, como que nós como igreja abordamos essas questões, né, que hoje está tão essa coisa maluca da ideologia de gênero, né, e tudo mais, a questão da homossexualidade e tudo. E como nós cristãos, diante desse desafio, como que nós vamos agir, como que nós vamos pensar, né? Então eu tenho ministrado sobre isso. A Bruna ministrou sobre relacionamento lá também para essa turma. Eu tive o privilégio também de compartilhar. A nossa base recebeu uma equipe de Jocum Recife. É uma equipe de outra escola, né? Jocum é uma organização missionária que significa Jovens com a Missão. Então a Jocum ela tem uma série de escolas o objetivo da Jocum é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E o objetivo de capacitar as pessoas ministerialmente para servir a Deus, com seus dons e talentos. Então a base recebeu uma equipe de Recife que estava fazendo uma escola que chama FMA, que é Fundamentos Ministeriais em Aconselhamento. Então uma escola que visa trabalhar a alma da pessoa, né? Enfim, e depois capacitar ela para lidar com as questões das outras pessoas também. Então recebemos essa equipe lá e eles, a fase prática do curso deles era rodar uma escola que chamava ENIV, Escola Noturna de Identidade e Vocação. Então esses alunos eles passaram por um período de preparação e depois eles foram para a base para rodar essa outra escola. E um dos temas que eles iam abordar na escola era sobre sexualidade. Então eu tive o privilégio também de ajudar as pessoas que iam ministrar na capacitação deles, né, com relação à sexualidade. Pude dar uma aula para eles e tudo mais. Participamos também de um programa da Jocum, que é um treinamento de liderança que chama Nico, que trabalha esses princípios aí, liderança, serviço, renúncia e trabalho em equipe. É muito legal, é uma espécie de um retiro, são 4 dias, é no meio da mata. Eu não posso contar assim especificamente como porque talvez um dia, pode ser que algum de vocês faça isso, não sei, mas é bem assim, né? Para não tirar a expectativa, é um tempo muito bom mesmo, assim, é um tempo que Deus fala bastante. Deus tem nos dado o privilégio também de poder ministrar em algumas igrejas. A gente ministrou numa igreja em Marechal Deodoro, é a cidade do primeiro presidente do Brasil, a igreja pentecostal da Bíblia.
mas eles não são pentecostais, quer dizer, é meio termo, é meio equilibrado, mas foi muito bom. E a gente também teve a oportunidade, nesse final de semana, de ministrar no acampamento de jovens e adolescentes deles, né? A Bruna ministrou, eu ministrei também, foi um tempo assim, na verdade a gente vê como um presente de Deus antes de nós voltarmos para cá, né? A base, ela tem algumas ações, né? A gente sempre faz algumas ações evangelísticas, sociais. Essa foto aí é de um projeto que a Bruna participou, né? Assim que nós chegamos na base, na primeira semana, a gente participou de uma ação evangelística com... na verdade, era para ser com mulheres em situação de prostituição. A gente ia entregar rosas, fazer um lanche com elas. Só que no dia da mulher, elas foram tirar o dia da mulher delas, né? Elas não estavam lá no local. Que bom, né? E aí a gente foi para um outro lugar onde tinha moradoras de rua, levamos rosas e tal, fizemos um lanche com o pessoal, foi bem bacana. A gente também tem participado com outras igrejas também, isso aí foi um projeto que nós fomos, que chama Bíblia em Cada Casa, que nós saímos junto com a igreja Vineyard para entregar bíblias e tudo mais, né? Dar uma palavra de Deus para as pessoas, foi um tempo muito gostoso. São 2 projetos que a gente tem participado lá. A Bruna vai falar melhor desse projeto, Crianças do Reino, e você também pode falar como está sendo e tudo mais. Bom dia. Antes de eu falar também sobre isso, só quero dizer que eu estava com muita saudade de vocês. É sempre muito bom estar aqui com a igreja. A gente se sente muito amado e acolhido por vocês. A gente ama vocês demais. Esse projeto Crianças do Reino é um projeto idealizado por essa moça aqui, ó, que é a missionária Aline, que ela também é da Jocum, e ela é muito envolvida nos projetos dentro da cidade, assim, em relação às escolas. Então, ela sempre faz algum projeto dentro das escolas. Nesse dia aí, a gente foi numa creche lá de Maceió. E a ideia é sensibilizar e conscientizar as crianças sobre alguns assuntos, como nesse dia foi tratado sobre o bullying, né? Então foi muito legal mesmo, as crianças, eles eram bem pequenininhos assim, prestaram bastante atenção na historinha e os olhinhos deles brilhavam, assim, era muito bom. Eu até escrevi no informativo, quem teve a oportunidade de ler, que é sempre muito bom aprender com as crianças, né? Elas nos ensinam muito a inocência delas, assim, tanto que na historinha foi falar sobre o bullying, aí usou um ursinho assim fofinho, né, tal. Então falou sobre isso, que ele sofria o bullying, o ursinho, e as crianças depois abraçavam ele e falavam palavras de afirmações para ele. Então é muito lindo ver isso nas crianças, né? E é um trabalho muito importante que essa missionária realiza e que eu tive a oportunidade de participar, de caminhar um tempo junto com ela, para conscientizar as crianças, né, e mostrarem para elas o valor que elas realmente têm. Então é isso, gente. Aí também tem um outro projeto que a gente participou, que chama Resgate de Valores, que foi no CEPA lá. Como é que é o nome, amor, que fala? É um lugar que tem várias escolas, parece que é o maior, eu esqueci como é que é o termo que usa, onde tem várias escolas juntas num lugar só, eu esqueci. Mas enfim, tem muitas escolas lá e eu acho que é o maior da América Latina, né? E daí a gente pôde ministrar, né? Chama Resgate de Valores esse projeto, e a gente pôde falar com eles sobre prevenção contra as drogas. A gente falou também sobre abuso e também sobre resolução de conflitos com os jovens. Acho que a gente fez em seis salas, nós fizemos. E assim, é muito interessante quando a gente traz isso para os jovens, adolescentes, essas questões das drogas, né, do abuso. É interessante como que eles se abrem numa sala de aula, tanta carência, a demanda que tem para a nossa juventude. Eles se abrem, assim, um adolescente lá abriu assim, a vida dele assim, para a sala inteira, assim, com relação à mãe dele, que é dependente química e tudo, sabe, assim. Então a gente pôde criar esse espaço, poder conversar com eles, poder orar, dar uma palavra de Deus, falar sobre as drogas, né? Muitos ali, assim, usuários, e assim, eles colocavam isso diante das pessoas de maior tranquilidade, sabe?
mas foi um privilégio, assim, a oportunidade que Deus nos deu. Sempre acontece isso. Isso daí é uma capacitação que a Bruna fez lá, ela vai explicar. Essa capacitação chama PAJA, Programa de Alfabetização para Jovens e Adultos. É muito legal esse programa deles. Eles fornecem todo o material que você precisa. Assim, durante a aula você já recebe os materiais para trabalhar. E caso você queira começar um programa de alfabetização, um grupo de alfabetização, eles fornecem todo o material que você precisa para o número de alunos que você vai trabalhar. Então, é muito interessante mesmo, é gratuito que eles fornecem esse material. Eles falam até para trabalhar de 8 a 10 pessoas no máximo, né, para ter um maior rendimento. Eu vou ler aqui, que eu peguei uns dados. Que, de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Alagoas, que é o estado de Maceió, né, possui 20% de analfabetos, mais que o dobro que a taxa nacional, que é de 8%. Outros 4 estados do Nordeste também aparecem na frente. São eles Maranhão, que é 18,8%, Piauí, 18,2%, Ceará, 17,3% e a Paraíba, que é 17,1%. Esses dados são do ano passado. E Deus tem falado muito forte comigo, assim, porque quando a gente foi visitar o sertão, eu já vi alguns casos lá de pessoas analfabetas, né? E a gente foi até visitar, depois o Maico vai mostrar uma foto de uma comunidade que a gente foi. E para a realização de um programa, que tem um casal de missionário lá, a mãe precisava ficar ciente, né, do que ia ser trabalhado. E aí ela falou assim, não, eu não sei ler, né? Você pode ler para mim e tal, porque quem lê para mim é minha filha, que ela está aprendendo a ler. Né? Então, assim, aquilo mexeu muito comigo, né? E é uma realidade muito grande dentro do sertão também. E aí surgiu a oportunidade de fazer essa capacitação, fiquei muito feliz, né? Porque de uma forma que, se houver uma forma que eu possa contribuir, né? Para que nem que seja uma pessoa consiga assinar o nome, né? Consiga ler, já vai ser muito gratificante para mim. Então, foi um privilégio mesmo, um presente de Deus, poder estar fazendo esse curso aí. Pois é, gente, uma bênção. Muito bom mesmo. Agora, a gente vai mostrar um pouquinho das cidades que nós visitamos no sertão. Como eu falei para vocês, Deus mudou os nossos planos. A gente tinha um intuito desse ano ir para o Nordeste, só que não era para Alagoas. Era para o Crato, no Ceará, fazer um curso de implantação de igrejas, que é o que nós queremos trabalhar, né, com discipulado e implantação de igreja. E Deus mudou as coisas, e foi muito interessante, irmãos, porque Deus nos deu uma palavra que era tempo de espiarmos a terra, em Números 13, né? Eu fui meditar depois nesse texto, assim, eu fiquei maravilhado com o nosso Deus, como que Deus é um Deus estrategista, né? Ele não é um Deus imediatista, né? Então, assim, lá agora a gente tem disso, para vocês terem noção, olha que legal. Nós vamos fazer um treinamento no Summit, teve uma igreja lá que ia ter o Summit, e a gente tinha visitado a igreja. O Summit é um treinamento de liderança global, assim, é um negócio assim, bem top, né? Acho que é um dos melhores treinamentos de liderança que tem, para líderes, pastores e tudo. E daí eu queria muito isso, só que a gente não tinha recurso. Aí eu estava orando, e daí Deus falou assim comigo assim, vai, passava cartão de crédito, passa no cartão de crédito e vai. E a gente está fazendo o máximo possível para evitar usar o cartão de crédito, né? Porque a gente não sabe como é que vai entrar o recurso e não vai, enfim, mas Deus sempre tem suprido, graças a Deus, né? E daí eu falei, tá bom, eu vou. Aí fomos fazer e a gente ainda ia ficar 1 dia e meio só, porque era 2 dias, só que nós tínhamos um compromisso com uma igreja, para fazer uma ação com a igreja, e nós íamos perder metade, mas eu obedeci. E foi muito interessante que a gente chegou lá, irmãos, e a gente conheceu várias pessoas do estado do Alagoas. E a mesa que aí dividiu em mesa assim, e a mesa que nós estávamos, assim, a gente tinha que conhecer as pessoas para bater um papo, que era um pouco dinâmico, né? Aí a gente contou nossa história. Aí um jovem que estava com a gente falou assim, Maico, que legal, cara. Porque a gente contou que Deus nos levou para lá, que Deus nos deu uma palavra que era de espiar a terra, que a gente estava ali no momento de espiar, de conhecer, né? E daí ele falou, cara, Maico, Deus está fazendo um movimento aqui em Alagoas, você não está entendendo. Existe um cara que você precisa conhecer, o nome dele é Maicon também. Ele é da Íris Global, é outra missão.
né? Eu falei, é mesmo, cara, e ele falou, Deus está soprando aqui em Alagoas e tal, e fizemos vários contatos de várias pessoas do estado do Alagoas em cidades diferentes. Eu falei, nossa, que legal. E naquele treinamento eu entendi que Deus estava levando a gente para ali, né, para receber aquele conteúdo que foi muito bom para nós, mas também para conhecer essas pessoas e para ouvir essa palavra, né? E daí depois a gente foi conhecer esse Maicon, que é dessa outra missão, Íris Global, que chama. Eles estão lá desde o ano passado, eles acabaram de chegar também, são um grupo de missionários, e assim, os jovens assim, com sede, animados, eles têm desenvolvido vários trabalhos em Alagoas, né? Deus mandou eles para trabalhar no sertão, só que como eles viram a demanda da cidade também, eles decidiram implantar uma base na cidade urbana e uma base no sertão. Então, eles trabalham com moradores de rua, com dependente químico, com travestis, e agora eles estão em São José da Tapera, que é uma cidade que a gente foi próximo também, que nós passamos por lá, abrindo outra base lá também. E a gente viu a gente foi no culto na base, conhecer eles, a gente ficou tão alegre, porque, tipo assim, você entende, falou, poxa, Deus não mandou só nós, Deus está mandando gente porque Ele quer fazer algo nesse estado, né? Então a gente ficou super feliz disso, entendendo isso, nossa, olha só, Deus nos mandou para cá para participar de algo muito maior, que não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele, né? E foi muito interessante. Aí esses dias nosso carro pifou a bateria e a gente não está morando na base, a Jocum está morando fora da base, graças a Deus também. Depois, se der tempo, eu conto para vocês, mas acho que não vai dar. E daí a gente precisou pegar um Uber, porque a gente tinha horário e daí a gente estava atrasado, a gente foi pegar o Uber. Choveu, a gente ia a pé, a gente estava indo a pé, nosso carro estava com a bateria zicada e a gente estava indo a pé. Aí choveu, a gente precisou pegar um Uber. Aí a gente está lá no Uber andando e tal, aí o sotaque do cara, paulista, né? Aí eu pensei, oxi, né, como eles dizem lá, oxi. Eu falei, de onde você é? E tal. Ele falou, sou de São Paulo. Eu falei, nossa, que legal, nós somos missionários e tal. Aí o cara começou a contar para nós que ele morava em São Paulo, tinha um bom trabalho, a esposa dele era concursada, trabalhava no SAMU, eles viviam super bem. A esposa dele era de Alagoas, né? Nascida em Alagoas, só que Deus pegou e direcionou eles para irem para Alagoas. Eles são da Bola de Neve lá. E Deus chamou eles lá, não para trabalhar, para viver, mas para servir em Alagoas. Eu falei, cara, você está de brincadeira, né? Aí eu falei, nossa, cada pessoa que Deus vai colocando, Deus vai mostrando para nós, olha, vocês estão no caminho certo, né? 60 das cidades menos... 11 das 60 cidades menos evangelizadas estão no estado de Alagoas. Porque assim, normalmente no Nordeste, quando você pensa em Nordeste, você pensa em Paraíba, Pernambuco, Sertão, principalmente Piauí, que o Piauí é o lugar mais lastimável, mais difícil. Inclusive a gente teve até uma oportunidade para ir para o Piauí. Graças a Deus a gente não foi. Porque depois de ter ido ao sertão, nós entendemos que o sertão é um lugar que você precisa ir descansado, renovado, porque senão você vai se esborrachar lá, porque o trabalho é duro, né? Então a gente agradece muito a Deus por Ele ter nos levado primeiro para Maceió, para a gente ter o suporte da base e tudo, e ter esse contato, porque a gente viu a realidade que a gente vai viver lá, né? Então Deus nos preparando. Então normalmente pensa no Nordeste, pensa nisso, só que já tem muitas pessoas trabalhando na Paraíba, tem a Juvep, que é uma missão bem antiga, que trabalha em Pernambuco também. Em Alagoas é meio esquecido, né? Tanto é que 11 das 60 cidades menos evangelizadas do Brasil estão lá. E interessante, que eu estava vendo até ontem, das 20 cidades do Brasil que tem mais pessoas que se consideram sem religião, 3 dessas cidades em Alagoas, e elas estão em primeiras do ranking. Então você vê que assim, é meio que abandonado mesmo, com relação à evangelização. Era, né? Porque o que nós temos visto agora é Deus fazendo um movimento, levando pessoas para lá, porque Ele quer alcançar, né? Então a gente tem entendido essas coisas. Aí a primeira cidade do sertão que nós fomos, nós passamos uma semana com ele, Anderson e com a Kate, esse casal de missionários. Eles estão nessa cidade aí, ó, bem lá na ponta, divisa com Pernambuco. Eles desenvolvem alguns trabalhos lá. As escolas abriram as portas. Gente, deixa eu tomar água aí. É impressionante como que as escolas abrem as portas lá, como que é carente.
Aí você vai descobrindo a realidade, vai sabendo das coisas, assim, sabe? Prefeitura, do sistema da cidade, você fala assim, meu Deus, né? É um absurdo, assim. Então, assim, por exemplo, tem um monte de professor lá que não é formado nem nada, que dão aula. Tem pessoas que dão aula e não são registradas. Tem pessoas que são efetivadas, que recebem um salário, só que elas moram em Maceió e pagam um salário para uma pessoa dar aula na escola que não é formada. Olha só que bagunça, não é? Assim, você sabe que acontece essas coisas, a gente sabe que no Brasil tem um monte de coisa errada, às vezes você vê no Fantástico lá, né, cadê o dinheiro, não sei o que, aquelas coisas. Mas, gente, uma coisa é quando você está diante dessa realidade lá no local, é tão estranho, você fala assim, meu Deus, quanta ignorância, como é que pode? Eles têm um projeto que chama Eu Posso. Eles entram dentro das escolas, aí é uma reunião que a gente estava com eles, com as professoras, eles explicando para as professoras, todas as escolas da cidade querem eles. Tem muita demanda, só que eles não dão conta. E como é que é esse projeto? Eles pegam 8 alunos de diversas classes, eles chamam de alunos desafiadores, são aquelas crianças que dão trabalho, que o professor não quer na sala, fala, ai meu Deus, eu não quero essa criança. E daí eles juntam essas crianças desafiadoras, que é como eles chamam, né, para não dar um termo pejorativo para a criança, e eles ensinam princípios, como lidar com sentimentos, com a raiva, porque essas crianças elas não têm instrução, e vários princípios, são 12 semanas, e eles lidam com essas crianças lá, é muito legal, gente, é muito bacana. Esse é um dos trabalhos deles. Outro trabalho, eles têm um trabalho numa comunidade quilombola lá, que chama Morro do Topete. É uma comunidade quilombola, deve ter em média umas 50 famílias lá. Foi nessa comunidade que a Bruna, a gente teve contato com essa mulher, que a gente foi levar os papéis para ela assinar, para o filho dela poder participar desse projeto Eu Posso. E ela disse que não sabia ler e pediu para a gente ler para ela. É uma dó, gente, né? Você sabe que tem muita gente analfabeta, mas quando você vê a pessoa assim, parece que dá um aperto no coração, fala, meu Deus, né? Enfim, aí é uma família da comunidade, a dona Nazaré, a família dela, uma família muito querida, assim, recebeu a gente super bem. Esses missionários têm feito um trabalho muito bacana com essas pessoas, né? Ninguém entregou a vida a Jesus ainda. É interessante porque a gente, antes de ir para lá, tinha uma mentalidade que a gente ia chegar lá e ia fazer o negócio pegar, né, aquela coisa. Só que lá você começa a entender que o trabalho no sertão é um trabalho de formiguinha, porque até culturalmente as pessoas são mais lentas. Então, nessa cidade, por exemplo, você escuta as histórias que o cara lá, o prefeito que ganhou, ele compra voto das pessoas. Os irmãos da igreja. Inclusive essa mulher que ela é efetiva lá e dá aula na escola e mora em Maceió, ela foi pedir aconselhamento para esse casal de missionários. Falou assim, gente, vocês acham que é errado eu fazer isso? Sabe? De tamanha ignorância das pessoas. E daí eles têm um trabalho muito bacana com essa comunidade quilombola. A gente vai contar um caso que aconteceu lá, quando a gente estava lá, muito legal também. Esse é um dos trabalhos deles, né? A igreja deles, nós tivemos o privilégio de ministrar nessa igreja. A Bruna ministrou a palestra que ela tem ministrado, né? A influência das palavras negativas dos pais no desenvolvimento da criança. E eu pude ministrar no domingo à noite. Essa igreja, irmãos, para vocês terem noção, contexto de Nordeste, de sertão, que os homens mais velhos se envolvem muito com as meninas de 13 anos, né? Que a gente sabe disso, mas a hora que você está lá e vê, você fala assim, meu Deus. E o pastor dessa igreja, ele se envolveu com a menina de 13 anos. A mulher abandonou ele se envolveu, e a igreja inteira viu os boatos, cidade pequena, a igreja inteira ia conversar com o pastor e tal, não, isso é mentira, tá tudo tranquilo, não tem nada a ver. O próprio missionário, nosso amigo Eliantes, chegou várias vezes, pastor, se o senhor quer caminhar comigo, estou com você, o que você precisa, tem certeza, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí, um tempo depois, descobriram. Aí ele saiu da igreja, sabe o que aconteceu? Ele abriu outra igreja. E ainda está com a menina. E posta ainda as coisas. Então é uma igreja que ela ficou muito ferida, adoecida, desanimada. Era uma igreja mais top da cidade. Só que por isso, vai só uns gatos pingados. Ali os remanescentes mesmo. Então a gente teve o privilégio de poder ministrar lá. Sabe, assim, foi muito bacana.
Inclusive, depois eu vou contar os nossos próximos passos. Vocês vão ver que tem a ver com essa igreja. Mas foi um tempo muito bom. Os irmãos receberam a gente muito bem lá. A gente pôde ministrar, desafiar eles. Foi muito legal. O feedback deles foi muito bom, o respaldo deles. E tem uns sítios também que a gente visitou lá com eles, né? As casas de tapeira, né? Um desses lugares lá na comunidade quilombola que nós fomos, chegou ao nosso conhecimento, através de uma mulher lá, de uma jovem que tinha tido um casal de gêmeos e ela teve depressão pós-parto e ela não estava alimentando as crianças. Aí o agente de saúde que visita os sítios, ele passava na casa dela, mas como ela era mulher e o marido dela também muito jovem, um menino, né? Ele trabalhava de fora, isso foi o que chegou ao nosso conhecimento, né? Ele não entrava lá para ver as crianças, só que é uma negligência da parte dele, né? O que aconteceu pode dar um problema para ele. O que aconteceu? Essa mulher não estava alimentando as crianças. A comunidade lá quilombola, umas pessoas, essa mulher, ela mobilizou um pessoal para comprar leite. Qual era o leite? Nestrogen? Não. Comprar NAN para ela poder dar comida para os bebês, só que ela não estava dando. O que aconteceu? Uma prima dela foi lá na casa dela. A hora que chegou lá, as crianças estavam num estado de desnutrição gravíssimo. Aí a prima dela tirou uma foto e mandou a foto para essa moça que chegou ao nosso conhecimento. Sabe aqueles bebês da África que a gente vê as fotos? Era igual. A hora que a gente viu o negócio, estava do nosso lado, a moça mostrou para nós, a gente ficou espantado, porque você falou assim, isso não acontece no Brasil. Isso acontece lá fora. Beleza, o que aconteceu? Quando essa mulher viu a foto, que tinha sido 10 dias antes da gente chegar lá, ela contatou uma equipe médica que estava no local. A equipe médica foi, visitou essa mulher, já pegou a mulher, as crianças e levou para uma cidade próxima, que chama Santana do Ipanema, que é essa cidade aí que a gente foi depois. Essa aí é a irmã, o nome dela é Girlene, ali a Kate e a Bruna. Nós fomos visitá-la. O que acontece? Essa mulher chegou lá com essas crianças em situação de negligência e todo mundo queria matar a mulher, porque eram 2 crianças, chegou lá quase morrendo e ficou lá 10 dias internada, a família mal ia ver porque não tinha condições. É um povo muito simples, gente. Quando a gente ficou sabendo, antes de ir para lá, Deus colocou no nosso coração de visitar essa mulher, não por causa das crianças, também por causa das crianças, mas principalmente por causa da mãe. Sabe por quê? Às vezes a gente julga a pessoa, só que a gente não conhece a história dela. Tudo bem que isso não é desculpa, as crianças, mas a menina não tinha uma estrutura, uma criança menina, no meio de um sítio. Você tem um filho, você já sabe que é um desafio, nós não temos ainda, né, Ju? É um desafio. Agora você imagina você ter 2 filhos e você morar num sítio afastado e você não tem nem o que comer direito, você não tem uma estrutura. Vai saber como foi a criação dessa moça. A gente fez um kit, a Kate teve a ideia, Deus colocou no coração dela, ela fez um kit de coisas de higiene pessoal e nós fomos no hospital visitar essa mulher. A hora que essa mulher saiu assim, que ela estava na UTI, as crianças estavam na UTI, né? A menina assim, perdida assim, sabe, olhando para nós. E daí ele falou, oi, tal, a gente veio por causa de você, como é que você tá? E a Bruna e a Kate sentaram com ela, conversaram. Gente, a menina perdidinha, ela não sabia o que estava acontecendo, sabe? E foi muito interessante porque Deus nos usou para mostrar o amor dele, porque no hospital, o Eli Anderson entrou lá, eu estava meio gripado, eu não entrei na UTI, a Bruna, a Kate foram lá orar pelas crianças, graças a Deus as crianças já estavam saindo de risco de vida, e o médico estava assim, furioso com ela, falou, falando com o Eli Anderson, né, porque ninguém ia visitar ela da família, então ele achou o missionário e foi lá e descarregou no missionário. E daí, todo mundo, a assistente social também, todo mundo bravo, assim, ao ponto de tirar as crianças da mãe, aquela coisa toda. E foi interessante porque ela, num contexto que todo mundo estava oprimindo ela, estava assim, apontando o dedo para ela, Deus manda 4 pessoas lá para falar para ela, olha, eu amo você, eu sei o que você está passando, eu estou com você, eu sei o desafio que é, sabe? Então, assim, foi muito legal. Resultado disso,
ela voltou para casa, as crianças tiveram alta, foi muito bom porque nós fomos no hospital e eles queriam, uma das crianças tinha tido alta, a menina, então eles já iam liberar por causa das coisas de leito, a mãe e a menina. Só que a outra criança ia ficar lá, a mãe ia ter muita dificuldade para ir nessa cidade, aquela coisa toda, é bom o bebê estar com a... Enfim, eles iam liberar. Eu acredito que com a nossa ida, com a presença do Eli Anderson conversando com o médico, depois a gente ficou sabendo que ela conseguiu um leito e conseguiu ficar no hospital, permanecer lá. Então foi muito bacana. E daí hoje a Kate acompanha ela. Quando ela voltou para casa, a Kate foi visitar ela, aí ela falou assim, e cadê aquela outra galega? Não quis vir me ver, falando da Bruna, né? Que a gente já tinha voltado para Maceió, né? Mas enfim, esse é um dos casos, irmãos, que tem assim para lá, né? A gente também, irmãos, fomos em Pariconha, que é lá no finalzinho mesmo, na ponta. Conhecemos um casal chamado Eugênio e Carol. Eles estão lá há 3 anos trabalhando nessa cidadezinha. Essa cidade do sertão, ela tem 3 etnias lá, então assim, tem muito sincretismo na região. Esse pastor aí é uma figura, ele é pastor jovem, e ele falando que a primeira vez que ele viu o povo recebendo os espíritos lá, assim no meio, fazendo aqueles rituais lá, que ele, saiu fora, ele contando para nós, né? Mas enfim, tem muitos desafios, sabe? Eles têm um projeto social na igreja lá, de jiu-jitsu, as crianças têm, mas assim, todos esses irmãos que trabalham no sertão, nessas cidades, compartilham as dificuldades e as lutas que eles têm, irmãos. Sabe assim? Que é penoso, que é difícil, as pessoas são fechadas, são desconfiadas, sabe? Uma das coisas, irmãos, que nós entendemos, Deus é bom demais, nos levando para espiar a terra, é que a gente entendeu que quando a gente estiver no sertão, que o nosso propósito é o ano que vem, ir para uma cidade morar no sertão ano que vem. É que nós temos que voltar do campo, periodicamente, porque senão você vai sendo envolvido pelaquela cultura, pelo pensamento daquelas pessoas, que você vai incorporando aquilo. É difícil você estar sozinho. Então assim, você vai ver a fala dos irmãos, é muito assim, sabe, aquela coisa assim, e a gente chegou todo, vamos mudar o mundo, né, tamo junto, aquela coisa, e assim, o pessoal assim, então nossa ida para lá foi muito boa também, porque a gente pôde ver o contexto, a gente pôde ver o que espera, né, o que nos espera, e a gente também pôde dar um gás neles, ânimo, falou assim, Deus está fazendo, Deus está mandando gente, sabe, então esse contato com eles, o nosso contato, a nossa ida para eles foi muito boa também, porque eles falaram, puxa, eu não estou sozinho, Deus está mandando mais pessoas, né, então foi bem bacana. Então, muito bacana esse casal. De lá, a gente passou numa cidade, que é uma cidade histórica lá, chama Água Branca, isso aí é no morro lá, não sei quantos metros de altura, assim. Tá bem verdinho lá, graças a Deus, tem 2 anos que chove, né? Então, por falta de água, esse povo não está sofrendo, né? Só da água da vida, a água da vida, né? Então, a gente passou por essa cidade. Essa é uma das cidades que Lampião passou com a Maria Bonita lá, que o povo idolatra esse bandido aí, infelizmente. Também visitamos essa cidade de Delmiro Gouveia, mas foi só de passagem. E na volta nós voltamos por essa cidade aí de Monteirópolis. É uma cidadezinha bem pequenininha, bem ali no meio. Ela é a cidade com o menor índice de cristãos evangélicos do estado do Alagoas. Ser evangélico não significa muita coisa hoje, infelizmente, né? Mas é o menor índice. Lá tinha uma igreja só. É uma cidade que tem 7 mil habitantes, só que ainda tem a zona rural, que aí eu não sei quantos habitantes tem, mas é bastante. Eu sei que tem uma comunidade quilombola próxima, muito grande, assim, maior do que a outra que a gente foi. Acho que são 2.000 pessoas que moram nessa outra comunidade quilombola. E a gente conheceu esse casal muito abençoado aí, o Ellison e a Eduarda. Então tinha uma igreja só na cidade, uma igreja bem tradicional, que é muito fechada, que mais faz mal do que bem, infelizmente. E chegou esse casal abençoado, o filhinho deles, o Benjamin, também. Eles estão lá há 3 anos. E ele falou para mim, Maicon, eles têm um trabalho social também. Agora eles começaram com uma igreja lá, eles são da O Brasil para Cristo. Um casal tão gostoso, assim, parece que a gente sentou na mesa para bater um papo com eles, irmãos. Jesus sentou do nosso lado. Parecia que a gente se conhecia há muito tempo. E foi tão revigorante a gente estar lá para eles. Para nós foi muito bom. Mas para eles, assim, a gente via no olhar deles,
sabe, assim, e o Ellison contando para nós, falou assim, gente, a gente está aqui 3 anos, um cara aceitou Jesus esse mês, esses dias atrás, e o cara ainda é doido da cabeça, não é bom da cabeça, contando para nós, né, de tamanho desafio, né, e daí estão lá, mas assim, foi tão bom estar com eles, porque a gente pôde ver que eles estão firmes, e olha só que interessante, né, ele falou assim que o pessoal da igreja católica de lá, o padre fala assim para o pessoal da igreja, olha, não se relacione com esse pessoal de outra religião, porque não se relaciona, alerta o pessoal, como se fosse uma disputa, sabe? Eles não estão lá para, tipo assim, pegar e converter católico, eles estão lá para que as pessoas caminhem com Jesus, né? A gente é cristão, né? Não tem essa luta, né? Mas infelizmente a mentalidade de muitos lugares lá, né? Então assim, tinha pessoas que ficavam privadas de participar do projeto que eles têm de aula, de violão e tudo por causa disso. Irmãos, essas foram algumas cidades que a gente visitou lá, graças a Deus, Deus nos deu a graça para isso, inclusive, né? Porque eu estou fazendo questão de gastar um tempo compartilhando com vocês, isso, porque vocês são nossos parceiros, né? Essa igreja nos apoia, essa igreja ora por nós, vários irmãos estão com a gente aqui, né? Então essa é a nossa igreja, a gente se sente em casa aqui, então eu fiz questão de compartilhar porque você faz parte disso, né? A gente está lá, a gente não está lá sozinho, não tem jeito de caminhar sozinho, né? Inclusive quando a gente estava no sertão, a gente foi na fé e a gente estava precisando de recurso, e foi exatamente na época que fizeram o Masterchef das crianças e enviaram recurso para nós, que veio na hora certa, né? Então assim, isso é o cuidar de Deus na nossa vida. Então, por isso que eu estou fazendo questão de compartilhar com vocês, porque vocês fazem parte disso, tá? Os nossos próximos passos, irmãos, agora no finalzinho de junho e o mês inteiro de julho e agosto, a gente está indo para o sertão, a gente vai atravessar ali alguns estados, Pernambuco, Paraíba até o Rio Grande do Norte. Nós vamos participar de um impacto chamado Impacto Atos de Amor na cidade de São Vicente, no Rio Grande do Norte, no sertão do Seridó. Inclusive o Vitão vai com a gente, ó que privilégio. O Vitão vai com a gente, vai para Maceió, e de Maceió ele vai com a gente para esse impacto. São 10 dias, é um trabalho voluntário que tem custo, né? Ficou R$300 para nós, que eles deram um desconto para nós que somos missionários. Na verdade o projeto era R$560 e eles deram esse desconto para a gente. Tá? Então lá a gente vai fazer várias ações do projeto, visitação em sítios, vai ter o Shopping do Amor, que é assim, a gente vai arrecadar roupas, inclusive a gente conseguiu um baúzinho quando a gente foi para Maceió. Então a igreja que nós estamos congregando lá, congregacional, ela vai arrecadar roupas e nós vamos levar. Então eles organizam tipo um shopping e dão tickets para as pessoas, e as pessoas entram e elas escolhem as roupas que elas precisam, né, e tudo mais. Então essa é uma das ações. Vai ter atendimento odontológico, atendimento médico também. Esses 10 dias existem voluntários. Vamos construir também uma igreja, que na verdade não chama igreja, chama Projeto Família, tá? Mas é uma igreja que assim, eles mudam o título para as pessoas não terem uma barreira, né? Então é para cuidar das famílias. O Projeto Família é isso, é a igreja, né? Quem cuida de família é Deus, né? Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso. A gente vai de carro, a gente vai colocar nosso carro à disposição da missão para poder visitar os sítios, né? Isso, uma das coisas que também nós conseguimos desconto do pessoal foi isso. Depois de lá, 10 dias lá, nós vamos para o sertão da Paraíba visitar minha família numa cidade que chama Nova Palmeira, passar alguns dias com eles também, contribuir com a igreja de alguma forma. Depois de lá nós vamos para Jocum, João Pessoa. Nós vamos dar um seminário de sexualidade lá no dia 20 e 21 de julho. Isso aí são alguns temas que eu abordo no seminário. Sexualidade na contemporaneidade, como é que a sexualidade é entendida na contemporaneidade, a sexualidade, ideação e propósito de Deus, a sexualidade, plenitude, né, o projeto de Deus, a significação da sexualidade, o conflito da atração e o ciclo da resposta sexual, né? Então a gente aborda isso com o intuito de capacitar os missionários, capacitar as pessoas para lidar com essas questões que a gente lida hoje em dia com relação à sexualidade. Afinal de contas,
quem criou o sexo foi Deus, então nada melhor do que a igreja falar sobre sexo da maneira correta, porque da maneira errada tem muita gente falando já, né? Então a gente vai ter a honra, o privilégio de poder ministrar esse seminário lá. E em agosto a gente vai voltar para Canapi, a gente vai ficar 1 mês e 1 semana lá. A igreja cedeu a casa pastoral para a gente ficar. Como não tem pastor, eles vão deixar a gente ficar na casa. A gente, quando foi, ficou na casa dos nossos amigos, mas, né, enfim, né, é bom a gente ter o nosso cantinho lá. Então a gente vai trabalhar com eles no Eu Posso, que é com as crianças, a gente vai trabalhar na comunidade quilombola e a gente vai trabalhar com a igreja também. Esses são os nossos próximos passos. Outra coisa que eu queria compartilhar com você agora para encerrar, pode ir agora, meu bem, obrigado, tá? Irmãos, a gente foi convidado no começo do ano para compor uma equipe que vai para a Espanha em novembro, dar um seminário da escola que nós fizemos ano passado. Só para vocês entenderem, ano passado nós fizemos uma escola que chama PCA, Processos Contemporâneos e Aconselhamento. Então a gente estudou sobre transtorno de personalidade, cosmovisão do ser, que inclusive foi o nosso pastor que nos deu a aula muito boa, doenças psicossomáticas, sexualidade. A gente teve aula de sexualidade com os dois expoentes do Brasil que falam sobre o tema, cristãos. Uma chama Andréa Vargas e o outro chama Davi Heiker. A gente teve o privilégio, por isso que eu tenho estudado sobre isso, e Deus tem me desafiado a falar sobre isso. Foi uma escola de 3 meses, nós fizemos. Foi uma escola assim, que Deus falou assim para nós: estou cuidando de vocês, para quando vocês forem para o sertão, vocês entenderem profundamente como é que as coisas funcionam. Então, basicamente, foi uma escola de psicologia bem intensa, com uma cosmovisão bíblica. Então, nós fizemos essa escola. No começo do ano, nós fomos convidados pelo Saulo, pelo líder da base de Uberlândia, para ir com eles para a Espanha, dar um seminário de 5 semanas, o seminário. Lá na Espanha, na base da Jocum de lá. A gente ficou muito feliz com o convite e tal. Eu falei: Saulo, a gente vai orar por isso, porque a nossa ideia era totalmente diferente. Enfim, temos orado há algum tempo já. Deus nos desafiou a ir com eles para a Espanha, participar, porque primeiro vai ser uma experiência única para a gente, segundo porque a gente vai poder crescer mais naquilo que a gente já estudou e vai poder contribuir para o crescimento desses irmãos. Então, qual que é a nossa ideia? Eu estou compartilhando para vocês orarem por nós. A gente fica lá no sertão até setembro. Em setembro a gente volta para uma reunião aqui em Uberlândia, e em novembro nós vamos para a Espanha com eles, ajudá-los. A gente vai dar aula e ajudar a equipe. Então é um desafio grande que a gente tem, peço que vocês orem. A princípio, racionalmente, eu não iria, sinceramente, porque, irmão, sinceramente, a gente chegou aqui essa semana e eu já estou até com, assim, eu estou muito bom estar com vocês aqui, sério mesmo. Mas eu já estou com saudade de lá, de Alagoas. Deus tem colocado um amor tão grande no nosso coração, irmãos, sério. Tá tranquilo, não tá penoso, sabe? Também, assim, a cidade é maravilhosa, mas a gente tá, assim, sabe, apaixonado por aquele povo. Sabe, assim, graças a Deus por isso, né? A gente sabe que é ali que Deus quer que a gente esteja. Vamos para a Espanha, ajudá-los, dar esse seminário. Ano que vem a gente monta um projeto e já vai com Maricuia de vez para morar. A gente não sabe a cidade ainda que nós vamos morar lá no sertão, mas a gente quer ficar pelo menos 5 anos lá, um projeto. Aí eu não sei se Deus vai aumentar isso ou não, mas a gente quer ir para lá. Tem uma grande probabilidade de a gente ficar em Canapi, nessa cidade, ajudando esse casal, mas tem muitas outras cidades também. Quando teve essa greve dos caminhoneiros, a gente queria ter ido para lá novamente, só que a gente tinha gasolina para ir, só que a gente não sabia se ia ter gasolina para voltar, né? Então a gente preferiu não ir. Então, que os irmãos estejam orando por nós, tá? Com relação ao sertão agora, esse mês que a gente vai para São Vicente, nesse impacto, se você quiser caminhar conosco, nos ajudar de alguma forma, a gente precisa do recurso ainda para pagar o que falta, R$200 cada um, e combustível também. Então, se você quiser sentir no coração, você nos procure. Agora vamos para a palavra, tá? Orem por nós. A gente está muito animado, muito feliz, é muita coisa na nossa cabeça. Temos orado a Deus e buscado a Deus para Deus nos ajudar a discernir aquilo que é dele, ter calma, paciência, né? No sertão, no estado, tem muita demanda. A gente foi tentado assumir várias coisas lá na base. O povo da base queria, né? Lá na base eu tenho sido tudo lá.
Eu tenho sido eletricista, eu tenho sido encanador, eu tenho sido técnico em informática, a Bruna ajuda na cozinha, a gente faz de tudo lá, porque é uma base que tem poucos obreiros e tem muito trabalho, mas graças a Deus por isso. E fomos tentados a assumir várias coisas lá, só que Deus falava assim para mim, não é tempo de encabeçar nada, é tempo de vocês fazerem relacionamento. Inclusive já tem um irmão que nós conhecemos lá que quer ir com a gente para o sertão. Uma das palavras que Deus nos deu é o seguinte, é tempo de vocês arrebanharem pessoas para ir trabalhar com vocês no sertão. Porque, irmãos, tem trabalho, né? Mas a gente sabe que a gente só tem que fazer a nossa parte, ter disposição, o resto quem faz é Deus. Amém? É isso. Desculpe se eu falei rápido demais, tá? Estou aproveitando o tempo. Abra sua Bíblia aí em Mateus 26, por favor. Mateus no capítulo 26, do versículo 36 ao 46. Amém? Diz o seguinte a palavra do Senhor. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou a seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Eu quero falar bem pontualmente, bem rápido. Jesus, obrigado pela tua palavra, pelo teu amor, pelo exemplo que o Senhor nos dá. O Senhor é um exemplo de vida plena. O Senhor é a restauração de todas as coisas. O Senhor é a redenção de todas as coisas. O Senhor é a razão do nosso viver. E o Senhor está presente nessa manhã. Eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. Me coloco à disposição do Senhor e peço que nada em mim atrapalhe o Senhor de falar. Eu quero viver essa palavra, Pai. Eu quero aplicá-la primeiro a mim, em nome de Jesus. Fala com os meus irmãos. Obrigado pelo Senhor ter nos deixado tão ricos princípios, Pai. O Senhor é bom e nós te louvamos nessa manhã. E dizemos que nós precisamos do Senhor. Somos carentes do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava orando, pedindo uma direção de Deus para o que eu compartilhar com vocês. Eu particularmente gostaria de compartilhar alguma outra coisa que já estivesse pronta, que não tivesse o trabalho de estudar um pouco e meditar, assim. E Deus colocou no meu coração esse texto que é muito rico. E eu queria trazer isso para nós essa manhã, de forma bem rápida, assim, e bem pontual. Normalmente, quando a gente vai usar um exemplo da Bíblia de alguém que superou seus desafios, que conseguiu passar pelas provações, Quem que a gente pensa? Qual que é o exemplo que sempre se usa? Normalmente é de Jó, que foi um cara que suportou muito, e tal, e depois Deus restituiu tudo em dobro para ele. Então normalmente a gente usa o exemplo de Jó, mas eu queria nessa manhã trazer o exemplo de Jesus para nós, como exemplo de alguém que superou tão grande desafio, o maior desafio já imposto a alguém nesse mundo, nosso Jesus Cristo, para tentar trazer para mim e para você ânimo, para a gente prosseguir em nome de Jesus, amém? A verdade é que a gente
nós enfrentamos lutas diariamente. Ou como muito se diz no meio evangélico, muitas provações, né? A gente enfrenta muitos desafios com relação à família, para manter a família unida, para manter a família saudável, né? Então a gente enfrenta esses desafios no nosso trabalho, para manter o nosso trabalho, para avançar na nossa carreira, para alcançar os nossos objetivos. A gente enfrenta dificuldades, provações, né? Para criar os filhos. Meu Jesus, né? Essa semana que a gente está na casa do meu sogro e da minha sogra, a gente tem cuidado a Bruna mais do que eu, tem cuidado do nosso sobrinho, tem dado uma força, porque eles estão na correria, por causa do aniversário, e daí, assim, eu olho, assim, aquele bebê, assim, tem tantas demandas, tanto trabalho, eu falo, Jesus, ter um filho, não é fácil, não. E daí, esses desafios que cada um de nós encontra, às vezes tem lutas, às vezes os pais sofrem com os filhos demais, né? A criança fica doente, enfim, é muita demanda. E especialmente a gente enfrenta desafios para permanecer firmes com Deus, para permanecer firmes nessa caminhada, né, cristã, andando com o nosso Pai, se parecendo mais com Jesus. Aí que a gente enfrenta desafio mesmo, aí que nós somos confrontados mesmo, né? Nesses dias, irmãos, eu tenho refletido muito sobre a minha vida cristã. Eu tenho olhado muito para mim mesmo, para o meu interior, para as minhas atitudes, e sabe, assim, Deus tem me confrontado, porque quando eu paro para olhar para mim, ver minhas ações, o meu interior, o meu coração, eu falo, meu Deus, estou longe, preciso melhorar, preciso me parecer mais com Cristo. Aí, às vezes eu me deparo comigo mesmo, assim, dá vontade de parar, sabe? Desânimo. Esses dias o Samuel mandou uma meditação a respeito de, do nada, às vezes a gente fica desanimado, sem motivo. Não é verdade? Do nada, tudo tal, a gente fica desanimado. E daí, irmãos, eu olho para Jesus e eu vejo esse texto de Jesus, diante dessa situação, a Bíblia diz que ele entristeceu-se, angustiou-se, né? Quantas vezes, diante dos nossos desafios, das nossas lutas, a gente não se entristece? A gente não fica angustiado, dá aquela dor no peito, assim, a gente não sabe o que a gente vai fazer, dá vontade da gente parar, sabe? E o nosso Jesus, ele viveu a mesma coisa. E às vezes a gente acha que Deus, ele não sabe o que a gente está sentindo. Às vezes a gente pensa e fala, nossa, Senhor, parece que o Senhor não está me vendo. O Senhor está deixando isso acontecer. Só que, irmãos, ele sabe melhor do que nós o que é uma angústia, o que é entristecer-se. Às vezes a gente acha que a gente está carregando um peso, só que o peso que o nosso Senhor carregou, meu irmão, é exponencialmente maior do que aquele que a gente carrega no dia a dia. E eu te pergunto, isso é motivo para a gente parar? Dá vontade de parar, não tem problema. Não é pecado. O problema é quando a gente para. Irmãos, Jesus, na noite que ele ia ser entregue, ou que ele ia se entregar, Jesus, ele estava oprimido, psicologicamente, emocionalmente, e fisicamente, porque Lucas, nesse mesmo texto que ele vai falar, fala que Jesus, ele suou gota de sangue, tamanha opressão que o nosso Senhor estava vivendo naquele momento. Agora veja bem, Jesus, irmãos, ele sabia que um cara que ele investiu 3 anos da vida dele, ia trair ele, entregar ele por preço de banana, trair ele. Jesus sabia, irmãos, que os discípulos dele, a quem ele tanto amava, e que caminharam com ele aquele tempo, e que um deles disse, Senhor, eu vou morrer junto com o Senhor, e os outros acompanharam, eu também, iam abandonar ele, irmãos.
E Jesus, da mesma forma que Jesus, quando ele entra em Nazaré, na sinagoga, e ele fala assim, ele abre no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me enviou para curar, para libertar e tudo. Aí Jesus fala assim, ó, hoje se cumpriu essa palavra. Jesus, da mesma forma que ele sabia do Isaías 61, ele sabia do Isaías 53, que ele ia ser esmagado, ele ia ser mutilado, ele ia ser transpassado por causa de nós, irmãos. Você imagina a pressão que nosso Senhor ele não estava sentindo, a ponto dele orar ao Pai, irmãos, perguntando para o Pai, Senhor, se for possível, ó, eu não quero ir, não dá para me livrar disso. Irmãos, isso é a humanidade de Jesus. Jesus foi humano como eu e você, ele sentiu na pele como eu e você, ele sentiu. E sabe, irmãos, é muito lindo porque porque assim é fácil, né? A gente olha para esse texto muitas vezes, a gente já sabe o final, que ele ia ser ressuscitado, e, aleluia e tal. Mas você imagina só Jesus naquele momento. Que opressão, que desafio, que provação. Só que Jesus, ele venceu. E é isso que eu queria falar com você nessa manhã. Você e eu podemos vencer também os nossos desafios, as nossas provações, irmãos. A gente pode vencer. E eu queria rapidamente trazer 3 pontos que eu vejo na vida de Jesus, que a gente trazendo para nós, a gente pode vencer também, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Irmãos, primeira coisa é que Jesus, em meio à provação dele, aquela dificuldade penosa, difícil, ele compartilhou a dificuldade dele com outras pessoas, irmãos. Jesus, ele chamou 3 amigos íntimos dele, para irem com ele orar, e ele disse para eles, olha, eu estou triste. Jesus fala para eles, direto para eles, eu estou triste, eu estou sentindo uma tristeza mortal. Jesus compartilhou a dificuldade dele, Jesus compartilhou a alma dele, irmãos, isso é humildade demais. Jesus abriu o coração para eles, irmãos. Jesus pediu a eles que vigiassem com ele. Jesus pediu companheirismo, falou assim, ó, seguinte, tá para acontecer um negócio pesado, eu preciso que vocês fiquem alertas, não é isso que Jesus fala? Fiquem, vigiem, fiquem alerta, fique acordado, porque eu estou sofrendo aqui, eu sei que os caras estão vindo me pegar, então fique acordado ali, porque eu vou ali tentar resolver isso com Deus, eu vou me abrir diante do Senhor ali. Jesus pedindo companheirismo, irmãos. Agora eu te pergunto, quantas vezes que nós sofremos, e sofremos sós? Ficamos com vergonha de compartilhar as nossas lutas e dificuldades com o outro. Não é qualquer um não, né? Que você não vai abrir sua vida, seu coração para qualquer pessoa. Mas aqueles que são íntimos, aquele que você sabe que tem maturidade, que também não adianta compartilhar com uma pessoa que não tem maturidade, não. Sabe, irmãos, a gente precisa disso, no meio das nossas dificuldades, o que vai nos ajudar a superar isso, é compartilhando com alguém, um amigo. Foi para isso que Deus projetou a igreja, irmãos, Paulo vai falar isso, que nós devemos carregar o fardo uns dos outros, que nós devemos suportar os que são mais fracos, que nós devemos chorar com os que choram. A gente tem perdido isso, irmãos. Irmãos, veja bem, olha só que coisa. Às vezes, não é nem com outro amigo, mas é com o cônjuge. Quantas vezes que nós, maridos ou as esposas, estão sofrendo e não compartilham a luta, a dificuldade? Um tempo atrás eu sofria sozinho, porque a minha cabeça tem um monte de coisa sempre. Eu sofria, aí eu estava com um monte de coisa na cabeça, eu esperava que minha esposa descobrisse que eu estava com aquilo tudo na cabeça. Aí ela não fazia algo que eu esperava que ela fizesse, por eu estar com tanta coisa na cabeça, eu ficava bravo com ela. Aí um tempo o Espírito Santo falou para mim, falou assim, escuta, cara, abre o coração para sua esposa, fala para ela, mostra tudo que você está sofrendo aí, porque eu tinha dificuldade com a minha esposa de abrir as minhas lutas.
Aí eu falei, poxa, verdade. Olha lá, olha a minha cabeça, ó, eu estou pensando nisso, ora por mim. Irmãos, isso tirou um peso da minha vida gigante, porque é um princípio, e Jesus sabia desse princípio. E embora os discípulos não deram o retorno que ele esperava, Jesus, ele viveu o princípio, ele compartilhou, porque às vezes só você compartilhar já é terapêutico, só você botar para fora. Às vezes, irmãos, faz o teste, às vezes você está angustiado, vai e compartilha com alguém. Às vezes eu conversar com o pastor Samuel, vou falar, de ter um aconselhamento, alguma coisa, falava tudo. Na minha própria fala eu já sabia o problema, já sabia como resolver e pronto. Mas a gente precisa voltar a esse princípio de compartilhar, amém? Aí a gente vai conseguir superar os nossos desafios, as nossas provações, em nome de Jesus. Outra coisa, Jesus, diante do desafio dele, irmão, ele recorre àquele que em Lucas ele fala, ou em Marcos, ele fala que, Pai, para o Senhor tudo é possível. Para o Senhor tudo é possível. Então, se for possível, faça de mim esse cálice. Jesus abriu o coração para o Pai dele, irmãos. Quantas vezes nós, nas nossas dificuldades, a gente está com tanta coisa na cabeça, tão oprimido, que a gente não tem nem força para se colocar diante de Deus. Sabe, irmãos, o nosso Pai, Ele quer ouvir as nossas dificuldades, os nossos problemas. E Ele ouve. E é interessante, né, irmãos, que Jesus na primeira vez, pelo menos 1 hora Ele orou, né? Porque Ele volta e fala assim, ó, vocês não conseguiram nem 1 hora vigiar. Então, Jesus, Ele ficou ali na presença de Deus 1 hora, sofrendo com aquela questão. Quanto tempo é que eu e você passamos? Irmãos, é assim, isso é muito café, feijão com arroz. Mas Paulo, em uma das cartas, ele fala assim, eu não lembro qual carta é, mas ele fala assim, ó, eu vou dizer novamente para vocês, porque é um cuidado com vocês. Então eu acredito que é Deus querendo falar isso com você, né? Eu não sei o que cada um está vivendo, mas eu sei que Deus quer que a gente supere os nossos desafios. E para superar os desafios, a gente precisa compartilhar com o outro, e a gente precisa se colocar diante do nosso Pai, porque Ele vai nos ajudar. E Jesus gasta tempo, ele pelo menos 3 vezes ele vai colocar diante de Deus ali a angústia dele. E é interessante porque em Lucas vai falar que tinha um anjo fortalecendo ele ali. E nós temos o Espírito de Deus Consolador, irmãos. Sabe? Que vai nos direcionar nesse momento de angústia e de desafio. Só que se você não se colocar de joelhos para orar a Deus, você sabe quando é que você vai sentir o Espírito Santo te consolando? Não vai. Porque você vai estar tão oprimido pelas preocupações da vida, que é o que fala lá na parábola do semeador, que a palavra que foi semeada no seu coração de confiança e de segurança em Deus, ela vai sufocar. E você não vai dar conta de olhar a luz no final do túnel. A gente precisa abrir o coração, irmãos. Recorrer a Deus. E eu posso te falar uma coisa? Quando em meio às nossas situações, às nossas dificuldades e provações, quando a gente não recorre a Deus, sabe o que acontece? A gente corre risco de cair em tentação. Jesus não fala isso para os discípulos? Olha, vigiem, orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, para vocês não caírem em tentação. Irmãos, em meio às nossas dificuldades, às nossas lutas, quando nós não recorremos a Deus, sabe o que acontece com a gente? A gente é tentado a negociar com o pecado. Em meio às nossas dificuldades, a gente quer dar o nosso jeitinho brasileiro quando a gente não recorre a Deus. A gente quer fazer com a nossa força. A gente sai da vontade de Deus. A gente precisa do Senhor, irmãos. E a terceira coisa que Jesus fez diante dessa situação mais difícil que já cometeu um ser humano nessa terra, é que Jesus, ele prosseguiu, irmãos. Depois de ter compartilhado,
depois de ter se colocado diante de Deus, ele diz para os discípulos: levantem-se e vamos. Irmãos, Jesus, em meio a tanta dificuldade e opressão, ele prosseguiu, ele enfrentou. Eu quero desafiar você, em meio às suas dificuldades, às suas opressões, às vezes quando você não enxerga a saída, a levantar e prosseguir, a não ficar inerte, a não ficar esperando o anjo do céu vir e te levantar, a não ficar resmungando. Resmungue na presença de Deus, chore na presença de Deus, mas depois de você ter feito isso, por um tempo específico, exclusivo e intencional, irmãos, a gente carece de tempo de oração específico, exclusivo e intencional. Entende? Um tempo de oração exclusivo, que você separa: esse tempo eu vou orar, vou me relacionar com meu Deus. Exclusivo, específico, exclusivo, só para Deus. Um tempo que está eu e o meu Senhor, que não tem WhatsApp, que não tem computador, que não tem ligação, é exclusivo, é eu e o meu Senhor, específico, um horário específico e intencional, com a intenção de ouvir meu Pai. A gente carece disso, irmãos. Levantem-se e vamos. Jesus prosseguiu, sabe por quê, irmãos? Ele prosseguiu porque ele sabia que Deus estava com ele. A gente tem que ter essa confiança no nosso coração em meio às lutas, irmãos. Não importa quais sejam as lutas, Ele está conosco. Eu estou com vocês todos os dias, até o final, até quando eu voltar, ou quando eu te levar. Eu estou com você, ainda que não apareça, ainda que você esteja no vale da sombra da morte, que você possa dizer como salmista: eu não vou temer a mal nenhum. Tá trevas, sinistro. Mas meu Pai está comigo. Ele prosseguiu por amor, irmãos. Porque Ele nos amou. Prossiga por amor à sua família. Prossiga por amor a si mesmo, si mesma. Prossiga por amor ao outro, ande mais uma milha com o outro. Por amor, prossiga, ainda que é difícil, tem dificuldade. Às vezes dói a gente tratar problemas. Mas é necessário prosseguir, é necessário enfrentar. Tem momentos que, principalmente os casais, têm problema na relação e às vezes não quer lidar, não quer tratar porque vai doer. Até o pai com o filho também, precisa lidar, vai doer e não quer viver aquela situação ali que vai ser desconfortável. Mas eu quero dizer para você: não pare, não deixe as coisas na mesmice, não deixe, prossiga, mesmo que doa, por amor. Ele prosseguiu porque ele sabia que Deus tinha um plano, irmãos. Jesus sabia que Deus tinha um plano, amém? Deus tem um plano em tudo. Eu gosto muito do filme, como é que é o da cabana? Que em determinado momento, o cara está questionando por que aconteceu aquilo com a filha dele e tudo, etc. E aí, Deus, representado por aquela mulher, diz o seguinte, fala: olha, o fato de eu fazer as coisas ruins cooperarem para o seu bem, para o bem das pessoas, não significa que fui eu quem as orquestrei. O fato de acontecerem coisas ruins com você não significa que foi Deus que fez acontecer, foi Deus que permitiu. Não é, irmãos. A gente tem escolhas, a gente sofre consequências. Agora a gente pode crer num Deus, irmãos, que Ele, mesmo a gente escolhendo errado, mesmo dando errado, Ele vai fazer aquilo cooperar para o nosso bem, irmãos. Ele tem um plano ainda. Ele vai nos ajudar. Amém? Ele vai nos ajudar. Irmãos, às vezes eu vejo o pessoal conversando comigo assim lá, tal, o irmão falando, o irmão passou por uma situação difícil e tal. Eu falo assim: mas agora eu entendi porque Deus fez isso, porque Deus tinha um propósito. Não, irmão, não foi Deus que fez. Você escolheu, mas Ele é bom, porque em meio a isso que você escolheu que estava errado, Ele vai fazer isso cooperar, Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai restaurar a sua vida, porque Ele está com você, Ele te ama.
Jesus, ele prosseguiu porque ele pensava nas coisas do alto, irmãos. Jesus pensava nas coisas do alto. Minha mãe me mandou uma palavra esses dias que fala lá em Colossenses, né, para pensar nas coisas do alto. Agora eu te pergunto, em meio aos desafios, às dificuldades, às provações, você pensa nas coisas do alto? Você se lembra que aqui sua vida não está limitada a esse mundo? Você se lembra que ainda tem muito pela frente? Eu queria deixar esse desafio com você, meu irmão, para você prosseguir pensando nas coisas do alto, pensando que aqui a gente está só de passagem. Deus tem um plano, o plano dele não falha nunca. Ele nos ama. Meu irmão, espere-se em Jesus. Em meio às suas dificuldades, suas provações, caminhe com alguém, compartilhe, não sofra sozinho. Você tem uma igreja abençoada, quero dizer para vocês, tem uma igreja abençoada. Você só não tem alguém para caminhar junto com você aqui se você não quiser. Tem muita gente boa aqui, conheço a maioria de vocês, sei do caráter da maioria, sei da maturidade. Caminhe com alguém, não ande sozinho, senão você vai ficar inerte. Olha, chore na presença do seu Deus. E se ainda tem o cura pela palavra e pela oração aqui na igreja, se você tiver com dificuldade, prossiga. Deus está com você, Deus vai te ajudar, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, mas eu sei que Deus trouxe essa palavra nessa manhã porque Ele quer animar o seu coração. Ele quer dizer para você o seguinte: eu tenho pessoas boas do seu lado, eu tenho colocado pessoas boas do seu lado. Você não precisa caminhar sozinho, levar o fardo sozinho. Você pode caminhar e dividir esse fardo com alguém. Melhor, você pode pegar o meu fardo, que é leve, suave. Você pode aprender de mim, que sou gentil. Vem comigo. Pode vir na minha presença, pode se ajoelhar, pode chorar que eu vou te abraçar. Meu Espírito vai te consolar. E olha, me dá a mão aqui. Você vai junto comigo, você vai prosseguir, você vai vencer, porque eu venci o mundo. Você vai ter aflições, mas tenha ânimo. Eu estou com você, eu tenho um plano, eu estou no controle. Eu amo você e eu vou fazer as coisas cooperarem para o seu bem, para que você se pareça mais com Jesus. Para que as pessoas vejam quão grandes coisas eu fiz na sua vida. E glorifiquem a mim, se acheguem a mim. Em nome de Jesus. Pai Santo, eu te agradeço por essa manhã. Te agradeço por essa igreja. Que gostoso estar aqui, que gostoso poder ministrar, que honra ministrar da parte do Senhor aqui. Senhor, eu quero prosseguir, Pai. Eu quero caminhar com pessoas, eu preciso caminhar com pessoas. Eu preciso me voltar mais na Tua presença, porque o Senhor sabe o que eu vivo, o que eu luto, o que eu passo. O Senhor sabe as questões que eu preciso tratar e sabe as questões que cada um tem, as lutas que cada um enfrenta aqui. Então eu oro, Pai, nessa manhã, que o renovo do Senhor os envolva em nome de Jesus. Que a graça do Senhor os envolva e dê-lhes novo ânimo. Como diz na Tua palavra, renova as forças para voar como águia, Senhor. Espírito Santo, se eu tenho alguém aqui passando por dificuldades, que tem barrado nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero orar e pedir que o Senhor quebre todas as correntes que têm segurado esses irmãos, para que possam prosseguir com o Senhor, confiantes de que o Senhor está no controle, que o Senhor, ó Deus, ama profundamente. Em nome de Jesus, leva-nos, ó Deus, para fazer a diferença, leva-nos para viver assim, viver a essência, para viver, Senhor, com um fardo leve, Pai. Embora talvez no vale da sombra da morte, mas confiantes de que o Senhor está conosco. Leva-nos animados para enfrentar as dificuldades. Em nome de Jesus, Pai, para que a gente enfrente, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, meu Deus. Em nome de Jesus. E abençoa, Pai, meus irmãos. E muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.